Bem, jornalista carioca relembra previsão do professor Olavo de Carvalho sobre o que poderia ocorrer com os militares no Brasil. A ditadura venezuelana, assim como a do Irã, tem sido marcada por repressões severas e prisões de militares e autoridades. Em ambos os países, os regimes autoritários utilizam a detenção de figuras influentes como estratégia para consolidar o poder e silenciar qualquer forma de oposição. No caso da Venezuela, o governo tem intensificado a perseguição a militares e autoridades que são vistas aí como ameaças ao regime, resultando em prisões arbitrárias e julgamentos questionáveis. Algumas coincidências com o que está ocorrendo aqui no Brasil. Na Venezuela também, o regime chavista, é considerado um dos mais opressores, se não o mais opressor do nosso continente. Começou sua trajetória ditatorial usando a Suprema Corte para perseguir opositores, tomando decisões arbitrárias e chocantes. Essas ações refletem um padrão de comportamento típico de regimes ditatoriais, onde a manutenção do controle é prioridade, mesmo que a isso signifique violar direitos humanos e suprimir liberdades fundamentais. A prisão de militares e autoridades não apenas enfraquece a estrutura de defesa e governança do país, mas também envia uma mensagem clara de intimidação a qualquer um que ouse desafiar o status quo. A comparação com a ditadura do Irã destaca como essas práticas repressivas são utilizadas globalmente por regimes que buscam perpetuar seu domínio a qualquer custo. Outra coincidência? Nas ditaduras sanguinárias, o judiciário viola as regras constitucionais para proteger aliados do sistema e punir com condenações absurdas adversários do sistema. O que está acontecendo no Brasil é normal? Uma senhora escreveu com batom, perdeu o mané. E por este crime monstruoso, inaceitável na concepção do ministro Alexandre de Moraes, foi condenada a 14 anos de prisão. Enquanto isso, muitos traficantes estão sendo soltos, além de recuperar os bens apreendidos. Corruptos sendo descondenados, soltos e seus crimes extintos. É coisa normal? A alegação aí da justiça para soltar muitos desses criminosos é uma afronta à inteligência das pessoas. O cara cometeu o crime, é absolutamente incontestável, mas a maneira que se chegou aos fatos não foi correta. Aí ele é solto. E quem investigou muitas vezes punido, como o deputado federal Delenhol, que teve o seu mandato cassado. A comparação para essa situação é a seguinte: um bandido pratica um latrocínio, mata um pai de família para roubar. Alguém estava próximo à cena do crime, filma com o celular e entrega para a polícia. O bandido é preso e confessa o crime, mas aí vem o problema. O cidadão que filmou o fez de maneira irregular. Aí o criminoso é solto e o cidadão que filmou é punido, Gente, vamos dentro desse contexto aqui, vamos ver o que esse jornalista falou, O jornalista carioca, um dos grandes jornalistas aí do Rio de Janeiro. Ele gravou um áudio importante para contextualizar um pouco do que a gente está dizendo aqui. Vamos ver. 3 décadas, os militares estavam zombando de todos os diagnósticos do professor Olavo de Carvalho. Pelo menos 3 décadas. Zombavam de cada texto, cada análise, cada solução que ele apresentava. Riam de tudo. E o professor Olavo falava: vocês vão acabar sendo presos pelos seus próprios inimigos. Hoje, nós estamos vendo os criminosos prendendo generais, capitães, comandantes de tropas, tenente-coronel, tudo que se possa imaginar. Tudo isso por causa de orgulho, vaidade, prepotência.
Eu não sei se vocês conseguiram entender a analogia, a linha de raciocínio dele, o pensamento dele, né? Nesse caso aí, em relação às prisões. Porque tem a prisão, quem cometeu um delito compatível com o que a lei determina, ele tem que pagar, tem que ser responsabilizado. Agora que se questiona são os exageros, né? Uma briga no estádio de futebol. Aí você está no estádio de futebol, o estádio está lotado. Aí o setor ali da torcida organizada, uma briga generalizada, uma confusão, né? Crimes como agressões, né? E pessoas machucadas. E aí o que acontece? Fecha-se o estádio, prende todo mundo que está no estádio, mesmo aquele torcedor que não fez nada, que ficou no seu canto ali, ou que manifestou uma brincadeira contra o árbitro, contra o time adversário, é punido, mesma coisa. Então, a gente falava sobre a questão do crime de latrocínio, né? O camarada que comete o latrocínio e acaba sendo preso, e quem filmou no final acaba sendo punido, e o criminoso solto, porque a maneira da investigação não foi a correta, no ponto de vista aí do interesse do sistema. Um latrocínio é um crime hediondo. E o que é um latrocínio? No Código Penal brasileiro, o crime de latrocínio é tipificado no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. O latrocínio ocorre quando, durante a prática de um roubo, subtração de bem alheio mediante grave ameaça ou violência, o agente causa a morte da vítima. Trata-se de um delito hediondo, considerado um dos crimes mais graves, punidos com pena de reclusão de 20 a 30 anos, além de multa. A tipificação do latrocínio reflete exatamente a gravidade do ato, combinando os elementos do roubo e do homicídio, e tem como objetivo proteger a vida e o patrimônio das pessoas. Então, reforçando a necessidade de uma resposta penal severa a esse tipo de conduta criminosa. A corrupção, por sua vez, é um crime cruel e que poderia ser colocado também como o hediondo mais cruel, pois suas consequências reverberam profundamente na sociedade, ceifando vidas silenciosamente. Quando recursos que deveriam ser destinados à saúde, educação, né, e infraestrutura são desviados, milhares de pessoas sofrem, muitas vezes de forma irreversível. Hospitais ficam sem equipamentos essenciais, falta de medicamentos, né, que tornam-se inacessíveis, e a qualidade dos serviços públicos acaba despencando, deixando a população mais vulnerável, desassistida. Essa nefasta prática não apenas enriquece alguns às custas do sofrimento de muitos, mas também perpetua um ciclo de desigualdade e injustiça que corrói a confiança nas instituições e inviabiliza o progresso social e econômico do país. Portanto, a corrupção é pior que um latrocínio comum, pois mata milhares de pessoas, sobretudo as pessoas pobres, que são as mais vulneráveis e, portanto, as que mais sofrem as agruras e intempéries da vida pela ausência de mecanismos eficientes na saúde, falta de remédios, falta leitos hospitalares e outras condições para minimizar a precariedade do setor. É isso aí.